que sente aqui do lado desses convidados, por favor. Eu estou usando para a gente poder terminar no horário, por isso que eu falei mais cedo. Ao meio da revista atualizada. Presta bem atenção, hoje nós vamos ler a Bíblia. Coloca o tema aqui, por favor, para que eles entendam. Repita comigo: honra e valor ao ministério da palavra de Deus. Hoje eu quero honrar a palavra de Deus diante da igreja que o Senhor me confiou. Nós aprendemos o que é honra, não é verdade? E necessariamente eu não vou falar de papel e tinta. Eu vou falar do conteúdo do que está aqui. Isso é muito sério, irmãos, quando você se dedica àquilo que Deus te dá, a sua vida nunca mais é a mesma, nunca mais. O que me estranha é saber que muitas pessoas são cristãos há tempos, estão dentro da igreja há tempos e não há mudança na vida dela. É isso que me assusta. Isso me estranha muito, porque não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Jeremias foi um profeta do Senhor. E quando eu estava preparando a mensagem, esse foi um dos textos que me chamou a atenção. Pode colocar aí. Eu vou ler e vocês acompanham, por favor. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Então veja bem, esses primeiros 2 versículos está relatando que Deus havia dado uma palavra ao profeta Jeremias, direcionado para Jerusalém e para Judá. Por quê, irmãos? Porque havia idolatria, havia adultério, havia uma anarquia total no meio do povo de Deus. E os grandes responsáveis, muitas vezes, eram os líderes, os reis. Tem problemas, às vezes, na sua casa, que o problema é você, líder. Tem problema nas igrejas, que muitas vezes é o líder o responsável, porque não tem zelo pelas coisas do Senhor. E da mesma forma, nós das nossas casas. Então o Senhor está dizendo, Jeremias, com relação a isto, o que Deus iria fazer? Talvez ouça os da casa de Judá, todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venha converter-se cada um do seu mau caminho. Diga assim: eu tenho um mau caminho. Todo ser humano tem um caminho mau, todo, sem nenhuma exceção. É por isso que nós precisamos estar atentos de colocar a palavra de Deus dentro de nós. O salmista, no Salmo 119, verso 10, verso 9 e 11, diz assim: como pode um jovem guardar puros os seus caminhos? Ele diz: colocando a tua palavra dentro do meu coração. Senão você não consegue guardar puro o seu caminho. E o Senhor está advertindo: converta-se cada um do seu caminho. Talvez você está aqui, talvez não, com certeza você está aqui. A palavra de Deus para mim e para você hoje: converta do seu mau caminho, seu mau caminho, meu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Presta bem atenção, irmão, essa é uma palavra instrutiva. Deus está mandando Jeremias escrever para instruí-los, antes que ele punisse. Não se assuste, irmão, diante de toda punição, tem uma atitude que atrai. Nós precisamos estar atentos com isso, porque muitas vezes nós não atinamos para aquilo que Deus quer falar conosco antes. E é exatamente isso: para que eles se convertam do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Olha o que Deus está dizendo. Jeremias, fala para eles não continuar nesse caminho, porque eu não quero que eles sofram.
Talvez você está aqui nessa noite e você está passando por um vale. Eu quero dizer para você que esse vale poderia ter sido evitado, se você desse ouvido à palavra do Senhor. E se você não está, continua podendo ser evitado, tanto para você quanto para mim. Verso 4. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Diga assim: todo Jeremias tem um Baruque. Eu tenho vários Baruque aqui. O que me chama a atenção, irmãos, alguns pesquisadores dizem que Baruque era um cara tremendo, bom na caligrafia, muito organizado nas suas pontuações, e Jeremias pediu que ele escrevesse aquilo. Olha a responsabilidade, presta atenção. Quando alguém lhe confia algo de Deus, que era para ele fazer, ele diz assim: eu quero que você faça. Pastores, pregadores dessa casa, quando eu colocar vocês para pregar aqui, lembre sempre, é o pastor Luiz pregando. Não se esqueça disso, porque eu coloquei você para me representar diante da igreja que o Senhor me confiou. Então me represente muito bem. Isso é muito sério, porque Baruque fez do jeitinho que Jeremias pediu. E o que Jeremias pediu? Escreva a palavra que Deus me revelou. Irmãos, que coisa tremenda. Eu fiquei pensando, ao invés de Deus falar com Jeremias, Deus não poderia tirar Jeremias de lá? Tem pessoas que é necessário nas nossas vidas. Tem pessoas que são muito úteis nas nossas vidas. Tem pessoas que Deus usa para nossas vidas. Tem pessoas que Deus levanta para ser bênção no nosso ministério, no nosso chamado. Que coisa linda! A palavra que a este o Senhor havia revelado. 5. Jeremias ordenou a Baruque dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Irmãos, outra aprendizagem com esse versículo. Às vezes você tem a oportunidade de estar na casa de Deus e você não vem. Jeremias está dizendo: eu preciso, Baruque, que você faça isso, porque eu estou encarcerado. Talvez você está cheio de saúde, você está cheio de vigor, você não vem na casa de Deus. E tem pessoas que estão lá no hospital dizendo: pastor, peça a Deus para me curar, porque eu quero estar no culto de quinta-feira e no culto de domingo. E você está cheio de saúde, transbordando de saúde, e você não valoriza as portas que estão abertas para você cultuar o Senhor. Não deixa a necessidade chegar para que você venha para a casa de Deus. Venha para a casa de Deus antes que a necessidade chegue. Venha cultuar com júbilo, venha cultuar com alegria. E depois que você recebeu o milagre, não suma, não desapareça. Jeremias disse: Baruque, eu não posso entrar na casa do Senhor. Eu disse: Senhor, muito obrigado por esses 34 anos que eu tenho encontrado as portas da casa do Senhor aberta para cultuar o teu santo nome. Irmãos, depois que eu passei a frequentar a igreja e ouvir a palavra de Deus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. A sua vida nunca mais pode ser a mesma quando você diz: eu estou na igreja, eu conheço, nunca mais pode ser a mesma. Você não pode conceber a vida antiga na sua vida, porque Deus muda, Deus transforma. É justamente o que Deus está usando para transformar o povo, para quebrantar o povo, o que? A sua palavra. Entra, pois, tu e do rolo que escreveste, segundo o que eu te ditei. Lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. E também as lerás diante de todos os de Judá, que vêm das suas cidades. Como pode ter um jejum, irmão? Como pode ter uma reunião?
Como pode ter uma vigília que não tenha a palavra de Deus? Tem que ter palavra de Deus. Se tiver que diminuir o louvor, diminua o louvor. Se tiver que adiar o teatro, adia o teatro. Mas não falte a palavra de Deus. Pode faltar tudo. E eu digo para vocês aqui, venha preparado para os cultos, com a palavra. A Assembleia de Deus usa muito isso, eu acho legal. Porque no dia que o pregador passar mal, eu digo, ei, quem quer deixar Deus usar? Aí você fala, eu, pastor. Fala assim, então vem cá, varão. Não viu o menino ali? Se eu deixasse? Se eu tivesse alguma dificuldade, Daniel pregava tranquilo, irmão. Mas sabe por quê? Porque tem interesse pela palavra de Deus, tem interesse pelo conhecimento de Deus. O cristão que não tem interesse pela palavra de Deus, precisa converter verdadeiramente. O Senhor está alertando Israel. Pode ser que as suas humildades, súplicas, sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho. Repete-se de novo o mau caminho. Porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Presta atenção, quando o seu líder te pedir para fazer alguma coisa, mesmo que ele te dê autonomia, mesmo que ele te dê liberdade, faça o que ele mandou você fazer. O grande problema é que às vezes você pede às pessoas para fazer algo que Deus direcionou a você fazer. E você está dando a oportunidade ela de participar, ela quer fazer tudo diferente. Na hora que Deus falar com você, você faz diferente. Mas na hora que Deus falar com alguém e pede para você fazer, você faz do jeito que pediram para você. Porque Deus poderia tirar Neemias da prisão, mas Deus não quer usar só um. Deus quer usar todos nós. Próximo. No 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram o jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá e Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova na casa do Senhor, diante de todo o povo. Ouvindo Micaias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão, eis que todos os príncipes estavam ali, assentados, Elisama, o escrivão, Delaias, filho de Semaias, Elnatã, filho de Aquibor, Gemalias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. Presta bem atenção, essa palavra, ela antes de chegar até o rei, ela tinha que passar pelos príncipes. É isso que Baruque está fazendo. As coisas de Deus precisam ser as claras. Nós não devemos fazer nada escondido, irmãos. É Deus, é Deus. Não é Deus, não é Deus, e pronto. Nós não precisamos usar subterfúgio. Verso 13. Micaias anunciou-lhe toda a palavra que ouvira quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste diante do povo, toma-o consigo e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio ter com ele. Então Baruque vai e diz exatamente aquilo que Jeremias mandou ele escrever. As palavras não é de Baruque, as palavras não é de Jeremias, as palavras é do Senhor. Presta bem atenção, não confunda as pessoas com a boca de Deus. Não confunda o mensageiro com aquilo que ele traz sobre a sua vida. Porque muitas vezes você deixa de receber porque diz: eu não gostei do pregador, eu não achei ele legal. Mas não é o que ele fala, é da parte de quem ele fala. Então você vai observar que os príncipes reconhecem que
Baruque está lendo aquilo que realmente precisava ler. Verso 15, disseram-lhe, assenta-te agora e lê para nós. E Baruque leu diante deles. 16. Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque, sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas as palavras. Aqueles príncipes sabiam que era uma palavra de Deus. Ele estava atemorizado. Irmãos, tem pessoas que sabem que ela está errada. Tem pessoas que sabem que não está fazendo o que Deus quer. Mas eu pergunto, por que não muda então? Eles estão atemorizados, o texto é bem claro, tendo ouvido todas as palavras, entreolharam-se atemorizados, dizendo, já viu aquela olhada aqui, você fala assim, está vendo aí? O pastor está pregando. E você sabe que Deus está falando com você. Olha o detalhe, que eles, os príncipes, entre si olharam, como se diz. Está vendo aí? Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo. Verso 17. E perguntaram a Baruque, dizendo, declara-nos, como escreveste isso? Acaso te ditou o profeta todas essas palavras? Respondeu-lhe Baruque, ditava-me pessoalmente todas essas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque, vai, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. O que eles estão falando com isso? Vocês começaram a correr risco. Vocês trouxeram a palavra que nós não queremos ouvir. Irmãos, tem palavras que às vezes você ouve porque está tocando na sua ferida, está tocando o seu pecado, você abomina. Você não quer ouvir isso. É justamente isso que está acontecendo. Por que eles estão mandando Baruque dizer a Jeremias, escondam? Porque é algo que eles não querem saber. Tem pessoas, irmãos, que não querem sair do seu pecado. Elas não querem ouvir. Não querem saber. Às vezes dentro da sua casa, com algum parente seu, você vai falar alguma coisa, vai assim, não fala nada de igreja para mim não. Não fala nada da palavra de Deus para mim não. É isso que eles estão dizendo. Agora vocês se preparam, porque você leu a palavra do Senhor. Fala com Jeremias e se escondam. Se esconder de quê? Porque está pregando a palavra do Senhor? Essa semana me mandaram um vídeo de um senhor já idoso, alguém evangelizando em uma praça pública, e ele chegando lá, xingando o maior palavrão, xingando o Senhor Jesus, dando chute nas mesas e mandando o pessoal sair daquele lugar. Coloca o vídeo aí vai chegar nesse momento, mas coloca o vídeo aí de alguém queimando a Bíblia. Isso que nós estamos vendo aqui, irmãos, e vamos ver mais na frente, isso já acontece no nosso meio. Tudo que a Bíblia diz que vai acontecer, está acontecendo. Preste atenção nesse vídeo. Inacreditável. Preceitos e procedimentos, e que suas mentiras, Olha aí, ó. e que por muitos destes, pessoas morreram. Esse homem zombou do nome de Deus e queimou a Bíblia, olha isso. Bom, eu não me impressiono com isso. A própria Bíblia diz que isso iria acontecer. Tá bom, significando só isso. Vocês estão vendo? Volta lá o texto, que nós estamos nos aproximando. Isso aqui você está vendo algo que talvez você fique estarrecido, você fique enojado, mas ele está queimando um papel, está queimando um livro, mas ele não pode queimar aquilo que está dentro do seu coração. E sabe como muitas vezes nós as queimamos também? É quando nós não submetemos a ela. Às vezes nós não estamos riscando no papel, nós não estamos colocando fogo, mas nós estamos desprezando. É uma maneira de nós atearmos fogo nela. Quando nós não valorizamos o que está escrito nela, muitas vezes é a maneira de desprezá-la, de ignorá-la. Então disseram os príncipes, 20. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas essas palavras. Agora chegou a vez do rei. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. Jeude tomou da câmara de Elisama o escrivão e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. Os príncipes, mais uma vez, vai ouvir,
A palavra de Deus. Eu não sei quantas vezes você está ouvindo a palavra de Deus. O certo é que ela é o suficiente para que você tenha uma vida eterna. Então enviou o rei, o rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso, e algumas versões está uma fogueira. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. Qual que é o canivete que você está usando? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Guarda o canivete. Guarda o canivete que você está usando para você detonar, para você destruir a palavra que o Espírito Santo de Deus quer trazer ao teu espírito. Essa palavra vai ser a sua salvação. A Bíblia diz que o rei estava no seu aposento e diante de uma fogueira, ele pega um canivete e pica a Bíblia toda. Um rei. E do canivete de escrivão, e lançou no fogo que havia no braseiro, que nós acabamos de ver agora. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no... Tem muitos de nós, irmãos, queimando a palavra de Deus nos nossos corações. As palavras de Deus não fazem mais sentido nenhum. Estamos ateando fogo nela. Deus fala, perdoa, não interessa perdão. Deus fala, muda de conduta. Deus fala, para de viver uma vida ímpia, para de beber, para de fumar. Nós estamos queimando a palavra de Deus para não obedecê-la. Cuidado, porque a palavra de Deus ainda deseja ser a tua proteção. Até que você ouça, você obedeça, nós venhamos praticá-la. Ela é minha e a sua proteção. Segue. Não se atemorizaram, não rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas. Irmãos, as pessoas estão perdendo o temor da palavra de Deus. As pessoas não estão nem aí para a palavra de Deus. Depois, essas mesmas pessoas desejam que o Deus da palavra venha protegê-la. Não tem como. Não tem como. O texto é bem claro, não se atemorizaram. Talvez você está aqui nessa noite, você tem ouvido palavras, mais palavras, mais palavras, mais palavras, mais palavras, mais palavras, mas você não está temendo. Você está como essas pessoas. Não rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem ninguém. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus, nessa noite está dizendo para mim, rasgue o seu coração diante da minha palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Significa que quando você lê a palavra, ela lê você. Que coisa poderosa, irmãos, ter uma palavra de Deus ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer, você saber que você está fazendo exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Isso é poderoso, isso é extraordinário. É isso que o diabo não quer, porque a proteção que eu tenho é o poder da palavra. Verso 25. E baseado ainda nesse verso 24, a proposta do Senhor para a palavra dele, para mim, para você e para a época desse povo, é para mudar-nos, é para mudar a nossa maneira de viver, é para mudar a nossa maneira de pensar, é para mudar a minha e a sua atitude. É por isso que eu coloquei o tema honra ao ministério
da palavra de Deus. Não é palavra minha, não é palavra de presidente, não é palavra de prefeito, não é palavra de ninguém, é palavra de Deus. Palavra de Deus. 25, posto que Elnatã, Delaias, Gemarias tinha insistido com o rei que não queimasse o rolo, eles não lhe deu ouvido. Quantas vezes nós exortamos, tem uns que nem gostam, né? O pastor exorta, o pastor orienta, o pastor fala, entra no ouvido e sai no outro. Esses príncipes disseram: rei, faça isso, rei, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele, assim são muitos, irmãos. Assim são muitos com a palavra de Deus. Não estão nem aí. Tanto faz como tanto fez. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Amaleque, e Seraias, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendesse a quem? O escrivão, e a quem mais? Mas o Senhor havia. Deus é com aqueles que pregam a sua palavra. Ai daqueles, irmãos, não toquem quem prega a palavra de Deus. Não fale mal de quem prega a palavra de Deus. Não faça isso. Você pode trazer uma sentença horrível para a sua vida e para a sua descendência. Não toque nas pessoas. Não impeça as pessoas de pregarem a palavra de Deus. Não atrapalhe as pessoas a fazerem a obra de Deus. Eles disseram: o rei, é palavra do Senhor, o rei. Não importa. Em outras palavras, eu sou o rei. Então veio Jeremias, a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo. Olha a misericórdia, irmão. Eu te pergunto, quantas vezes Deus tem que falar com você? Quantas vezes Deus precisa falar comigo para que eu obedeça? Quantas Bíblias Deus precisa escrever? Quantas páginas? Quem Deus precisa usar para falar contigo? Quem? Quantos sonhos Deus precisa dar para você e para mim? Quantas revelações? Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Eu não tenho palavras, irmãos. Quem tem palavras é Deus. É Deus que tem palavra. Ele zela, Ele vela pela sua palavra. Toma outro rolo. Deus é misericórdia de hoje demais. Escreve de novo. Escreve de novo. Escreve de novo. Oh, meu Deus. Só Deus para fazer isso comigo e com você. Quantas Bíblias você já rasgou no nosso coração? Com a desobediência, com a revolta. Irmãos, é um absurdo as pessoas culparem Deus de tudo. É um escândalo isso. Eu fico imaginando, irmão, como é que pode? Como é que pode? Quem é que suscita isso no coração de alguém? Verso 29. E Joaquim, rei de Judá, dirás assim, diz o Senhor. Não é assim, diz a Jeremias. Não é assim, diz Baruque. É assim, diz o Senhor. Tem muitos que querem ser salvos. Tem muitos que querem viver milagres sobrenaturais, mas não conseguem fazer Deus de seu Senhor, Jesus do seu Salvador, e o Espírito Santo o seu Consolador. Tu queimaste aquele rolo, dizendo: por que escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria essa terra e acabaria com os homens e animais dela? Qualquer revolta do rei é que ele não queria que a sentença de Deus viria sobre o seu povo.
Deus estava dizendo: você não quer obedecer? Você não quer me temer? Então se prepara. Eu vou levantar a prova. Eu vou suscitar a luta. Eu vou levantar um perseguidor. E você vai ver o que é bom você me desobedecer. Deus disse: se prepara, Nabucodonosor vem aí. Muitas coisas, irmãos, que você está passando, que você passou, que nós passamos, é por causa das nossas rebeldias, a nossa desobediência. Não era isso que Deus queria para nós, não. Não é isso que Deus quer para você, não. É a dureza dos nossos corações. Isso gera um dano muito grande nas nossas vidas. E todo mundo sofre. Deus está falando: se prepare. As consequências. Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi. Às vezes, irmãos, nós queremos que nossos filhos tenham N sucessos, né? Seja melhor do que nós. Mas muitas vezes as nossas ações hoje impedem eles de serem e se tornarem melhor do que nós. O Senhor está dizendo: vou cortar a sua geração do trono de Davi. Por quê? Porque queimou a minha palavra. Porque rasgou a minha palavra. Se odeia a palavra de Deus, odeia quem, irmão? Se não obedece a palavra de Deus, não obedece a quem? Se teme a palavra de Deus, teme a quem? Se obedece a palavra de Deus, obedece a quem? Ao Senhor. O seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. 31. Vai até 32, sim. Castigá-lo-ei e a sua descendência. Quem vai ser castigado? O rei e toda a sua paz que estão aqui. Deixa eu dar um alerta para vocês. Eu sempre tive esse temor no meu coração, de que meus filhos não colhessem as consequências da minha rebeldia. Só pensa, dá uma pensadinha aí, com alguma coisa que talvez alguém esteja passando, e só analisa se não é consequência da sua rebeldia. Eu sempre tive esse temor com relação à minha família, sempre, até hoje, não mudou não, para que a minha família fosse e seja poupada, porque aonde tem um justo, ali o Senhor atua. E diz: castigá-lo-ei a sua descendência, ao seu servo, por causa da iniquidade deles. Sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. Talvez você está aqui e você também não está ouvindo. Quantas vezes Deus tem que falar com você? Quantas vezes Deus tem que falar comigo? Você também não quer ouvir? Aguenta as consequências. Porque Deus quer nos proteger. Deus quer nos guardar. Ele queria livrar o reinado de Joaquim. Deus não tinha Babilônia, Nabucodonosor para Jerusalém e Judá. Deus não tinha, como Deus não tinha o grande peixe para quem mesmo? Você sabe, né? Para Jonas. Tem mal que nós atraímos, tem luta que nós atraímos, tem problemas que nós atraímos. E depois perguntamos: por que Deus? Uns estão dizendo: bom dia, Deus. Bom dia, Espírito Santo. Que seja assim, mas seja um bom dia de temor, seja um bom dia de vida de Deus nas nossas vidas. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e a deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias. A história, irmãos, a cena se repete. Todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, queimara, e ainda se lhes acrescentaram muitas.
Senhor da glória. A misericórdia do Senhor não tem fim, irmãos. Deus aumenta a palavra. Talvez o Senhor está falando com você. Eu já falei tantas vezes com você, eu estou usando mais um. Eu estou aumentando a minha misericórdia sobre a sua vida. Você não está aqui, irmãos, ouvindo a palavra de Deus à toa. Não deixe o diabo roubar essa palavra do seu coração. E eu encerro com isso aqui. Vai ter segunda parte, tá? Coloca aí Jeremias 25. Eu li 36, mas no 25, irmãos, eu fiz de propósito, retroagindo, sobretudo para os crentes velhos que estão aqui nessa noite, para os velhos que dizem ser crente. Posto que Elnatã, Delaias e Gemarias tinham insistido com o rei que não a queimasse o rolo. Não, perdão, é 25. Jeremias 25. Isso, capítulo 25. Isso, desculpa. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. No ano 4 de Joaquim. Quem era o rei? Quem era o rei? Quem era o rei? Quem é o rei? Irmãos, quando a pessoa não quer obedecer, haja a palavra. Não tem palavra, irmão, que resolve. Quem é que foi o profeta? Então, quando eu falar com você 2, 3 vezes, tenha misericórdia de mim. O ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá, a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, irmão, Jeremias ficou pregando a mesma palavra 23 anos. Pastor, você quer palavra nova para pregar? 23 anos pregando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Talvez você está caducando na igreja e está tendo que pregar a mesma coisa para você todo dia, toda hora, todo culto, toda quinta-feira, e nem assim você entende que é Deus demonstrando a sua misericórdia sobre a sua vida. 23 anos, até hoje, tendo vindo a mim a palavra do Senhor, começando um detalhe, irmão, sério. E começando que hora? E voltei anunciado mais. Deus está falando, irmão, escuta. Deus fala, somos nós que não ouvimos. O Senhor está dizendo: eu enviei os profetas. E os profetas, eles trabalhavam de madrugada, irmãos. Eles apregoavam a palavra de madrugada. Ei, pastores, ei, obreiros, busca o Senhor de madrugada. Você precisa de uma palavra? De madrugada ela vem. De madrugada ela vem. É de madrugada. É nas madrugadas que Deus fala contigo. Busca o Senhor de madrugada. Ele tem uma palavra para você. Se coloque de pé, por favor. Tem prorrogação? Não, né? Não tem prorrogação. Ouça isso aqui. Sem obra, sem sombra de dúvida, que a Bíblia é o livro dos livros, é a biblioteca do Espírito Santo. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. A Bíblia é o livro mais traduzido em outros idiomas no mundo. A Bíblia é o livro mais distribuído no mundo. Já se passaram de 4 bilhões de exemplares da Bíblia. A Bíblia, por outro lado, é a mais perseguida no mundo. Nós vimos aí. As nações, famílias e reinos, governos que foram orientados através da palavra de Deus foram os mais prósperos na terra.
Quanto mais se persegue a palavra de Deus, quanto mais se ataca a Bíblia, quanto mais se queima a Bíblia, ela é traduzida, ela é mais distribuída, porque o homem não pode destruí-la, porque ela é a palavra de Deus, poderosa. Muitos dizem, papel aceita tudo. Muitos dizem muitas coisas que talvez diria nos dias atuais, não aceitaria. Talvez a Bíblia mudaria a sua maneira de pensar, porque tudo muda. O mundo mudou, o homem mudou, mas a Bíblia não mudou. Ela é eterna. O homem mudou, a cultura mudou, os pensamentos mudaram, a filosofia mudou, mas as palavras de Deus permanecem a mesma, eterna, imutável, sempre. A Bíblia é uma mente divina, a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é poderosa. Quando você lê a Bíblia, ela lê você. Quando você examina a Bíblia, ela examina você. Quer ser examinado pela Bíblia? Lê a Bíblia. Você quer ser lido pela Bíblia? Lê a Bíblia. Coloca outro vídeo aí. Eu coloquei alguém queimando a Bíblia. Agora eu quero colocar o vídeo de alguém amando a palavra de Deus. Esse vídeo aconteceu na China. Levaram algumas Bíblias para a China. E quando essas pessoas receberam a palavra de Deus, elas grudaram na palavra. Elas começaram a beijar a palavra de Deus. Eu sei que você tem um celular, eu sei que você gosta de usar. Mas comece a usar a Bíblia de papel. Use Bíblia de papel. Pega a sua Bíblia, enquanto eles colocam o vídeo ali, se der. Abraça a sua Bíblia. Não abraça seu celular, não. Senão ele vai se sentir muito acolhido. Compre uma Bíblia.